Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Muito bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada, neste dia que o Senhor preparou para nós. Mais um dia entramos na presença do Senhor em agradecimento por mais uma noite de sono. Agradecemos ao Senhor por este novo amanhecer, pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e é por isso que estamos alegres. Nesta manhã vamos consagrar tudo que nós somos, tudo que nós temos ao Senhor, consagrar o nosso dia, que o Espírito de Deus ele esteja na direção de tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje a palavra do Senhor está no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Os versículos estão do 7 ao 20. Então, a leitura um pouco extensa, mas vamos ler, né? Vai falar acerca da tradição dos fariseus. Versículo 7. E o Senhor diz: Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ora, deixai-os, são cegos, doutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus está corrigindo aqui os fariseus que aplicavam preceitos, aplicavam umas regras, né, nas pessoas, porque eles viram, né, que tinha pessoas chegando ali comendo sem lavar as mãos. E eles repugnaram, falaram mal, porque era uma doutrina, era um costume deles. Mas eles aplicavam nas pessoas como se fosse uma lei, como se a verdade fosse aquela. E quando as pessoas, né, quantos não têm, ainda nos dias de hoje? Eu acredito que nos dias de hoje ainda tem pior. Cresceu esse número de fariseus. Cresceu. Às vezes aplica um jugo no ombro de alguém,
quando eles mesmos nem suportam carregar. Porque tem aplicações que as pessoas fazem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas a pessoa mesmo não faz. Então, o Senhor Jesus chama aqui esse tipo de atitude e esse tipo de pessoas de fariseus, né? E os fariseus faziam isso. Eles, né, aqui ó, fala que eles chegaram ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgrediram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então, Jesus chegou ali com os discípulos né, já foram logo pegando o alimento e não higienizaram as mãos, né? Não lavaram as mãos. E como eles tinham isso como uma costume, uma tradição, e para eles era como se estivesse cometendo um pecado, comer sem lavar as mãos, eles repreenderam os discípulos e foram fazer queixa para Jesus, como Jesus era o mestre, né? É o mestre, e eles não falaram com os discípulos, mas falaram com Jesus, né? Já que ele é o líder, ele é o mestre, vou fazer queixa para ele, né? Só que Jesus tem palavra, tem resposta para tudo. Quando nós temos dúvida acerca de algo, nós temos que fazer o quê? Pedir a orientação do Senhor. Se é isso mesmo que ele está falando, se é aquilo mesmo que as pessoas estão, né, tentando aplicar na vida de outros, como se fosse uma verdade. Mas Jesus falou diferente, né? Jesus ali confrontou a hipocrisia, né, daqueles fariseus, e Jesus ensinando, né, ensinava para eles que a verdadeira contaminação é a espiritual, que não vem de rituais externos, como lavar as mãos, aleluia, mas a contaminação pode estar dentro do coração do ser humano, aleluia. Ele também afirmou que mais pensamentos, né, os pensamentos, né, e ações que do pensamento vem para o coração, do coração sai pela boca, né? Que quando sai algo da nossa boca, está revelando algo impuro. Se nós falamos coisas boas, se nós proferimos, né, coisas boas, aí está vendo, né, o que está na intenção do coração da pessoa. E aquilo que fala, né, e aquilo que não fala. Mas Jesus condenou esse tipo de prática. Ele diz que o que está dentro do homem, que sai pela boca, é o que contamina. Por quê? Se nós comermos sem lavar as mãos, né, então vai realmente entrar em impureza, né, mas aquela impureza vai sair no dia seguinte. Mas o pior são as palavras, que as palavras revelam quem nós somos. O interior impuro. Que hoje o Senhor venha nos conscientizar, cada um de nós, que temos que ter um coração puro, né? As mãos limpas, sim, mas um coração puro e sincero diante dele. E o coração que produz maus pensamentos, que são homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos e falso testemunhos, calúnia, aleluia. É isso que nós devemos cuidar, para que não esteja aqui dentro do nosso coração, esses desejos pecaminosos. Aleluia. Nós temos que cuidar, nós devemos cuidar
do nosso interior e purificar nosso coração das más intenções, em vez de focar apenas em normas externas. Às vezes, são normas do homem e nós temos que focar. Às vezes, nós seres humanos obedecemos às leis dos homens. São tantas pessoas, obedecendo à lei dos homens que não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que bater cartão ali. Mas eles mesmos não fazem aquilo. Às vezes está lá dormindo e aí as ovelhas estão cá fazendo tudo certinho, com medo até de perder um cargo. E aí o coração está lá, sujo. E isso é hipocrisia. Muitos até falam mal dos líderes. Falam mal das autoridades. Mas está lá, ó. Está ali. Quando vê a pessoa, fica bajulando. Já viu esse tipo de pessoas? Bajulando. Mas o Senhor hoje nos chama a essa responsabilidade de purificar o nosso coração das más intenções. Aleluia. Em vez de estarmos focados apenas em normas externas. Aleluia. O texto, esse texto aqui é um chamado à autenticidade espiritual. Buscar mais o nosso espiritual, porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele lê os nossos pensamentos. Ele sabe a intenção do coração do homem. Como está escrito no Salmo 139. O Senhor, Ele nos sonda, nos conhece. Ele sabe o nosso assentar, o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe tudo. O que é que está, qual é a nossa intenção. E esse texto chama, tem um chamado à autenticidade espiritual e condenando a religiosidade hipócrita, que prioriza regras humanas em detrimento da verdadeira transformação interior. Então, nós temos que fazer essa verdadeira transformação, em vez de sermos religiosos. Tem muitas coisas que a gente olha assim, vê nitidamente que é religiosidade. Não é aquilo que Deus está pedindo, mas a pessoa está tão impregnada na religiosidade que ele acha que se ele não fizer tal coisa, ele vai ser condenado. E nós temos que ter muito cuidado. E se nós não tivermos, cada um de nós, tiver o conhecimento, a visão espiritual aberta, ter discernimentos de espírito, muitos vão nos enganar. Às vezes é uma norma que Deus pediu para ele, mas ele aplica para o povo. E aí, quer que o povo fica debaixo de um jugo. E nós não fomos chamados nem escolhidos para viver debaixo de jugo do homem, mas está debaixo da lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A história de hoje ela tem por título Um Coração para Cristo. Nós temos que ter o nosso coração para Cristo. O versículo 19 ao 20 diz: pois do coração vêm os maus pensamentos. São essas coisas que as contaminam. Louvado seja Deus. Jesus diz que o pecado começa no coração. Meu silêncio podia enganar as pessoas, fazendo-as pensar que tudo estava bem, mas não enganava Deus.
Ele sabia que eu escolheria um coração cheio de raiva. Eu era como os fariseus, que honravam a Deus com os lábios, mas mantinham o coração longe dele, mesmo que minha aparência externa não mostrasse meus sentimentos verdadeiros, a amargura dentro de mim apodrecia. Aleluia! A alegria e a proximidade que sempre sentia com o meu Pai Celestial se foram alimentar e esconder. O pecado faz isso, né? Então, o pecado ele faz isso. A pessoa ficar escondendo, alimentando e ainda escondendo certas práticas. Pela graça de Deus, contei a colega como se sentia e pedi desculpas. Ela gentilmente me perdoou e acabamos virando boas amigas. Jesus disse que do coração vêm os maus pensamentos. O estado de nosso coração é importante, porque o mal que reside nele pode transbordar em nossa vida. Tanto o nosso exterior como o nosso interior importam. Então, se tem algo de ruim, um sentimento ruim dentro do nosso coração, o que nós temos que fazer é pôr para fora, né? Com um pedido de perdão, confessando para Deus aquele sentimento ruim e pedindo a Ele para que Ele arranque todo sentimento negativo, né? O que veio para a mente, a gente tem que deletar logo da mente, porque se desce para o coração e deixa enraizar, aí a coisa fica mais difícil de se arrancar. Olha as perguntas. Jesus disse que o pecado do coração nos contamina. Que maus pensamentos podem estar contaminando o seu coração? Cada um de nós fazemos esse exame, né? Esse autoexame da nossa consciência. O que é que está nos contaminando? Qual é o pensamento que está nos contaminando? Para que a gente venha deletar hoje, né? Você está com a memória cheia de coisa ruim? Faça como a gente faz no celular. Deleta tudo. Pode estar contaminando, né, o coração. De que maneira você pode orar a respeito desse assunto, né? Então temos que orar a Deus, pedindo ao Senhor que arranque. Confessa, Pai, eu quero ser limpa. Limpa meus pensamentos, limpa meu coração, eu não aceito, Senhor, tá com minha mente cheia de pensamentos negativos e nem o meu coração sujo. Purifica o meu coração, né? Faça essa confissão para Deus e peça para Ele arrancar, porque Ele limpa. O Espírito de Deus, ele vem como uma água, purificando, limpando. E quando está toda limpa, aí sim o Espírito Santo ele habita em nós. Porque se o templo está sujo, o Espírito de Deus está longe. Ele não vai habitar em templo sujo. Nem tampouco feitos por mãos de homens, né? Quando ele diz que ele não habita em templo feito por mãos de homens, é que ele não está nem em imagem nenhuma, para que a gente se apegue a nada que foi feito pelas mãos dos homens. Oremos. Deus amoroso, perdoa-me pelos pecados que alimento no meu coração. Quero agradar-te. Ajuda-me a mudar. Amém. Que hoje nós possamos ter esse desejo, cada um de nós. Aleluia. Que o Senhor venha nos perdoar pelos nossos pecados e que o alimento do nosso coração, aleluia, seja para agradar ao Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós
e nos traga a verdadeira paz, a verdadeira purificação, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenhamos todos uma terça-feira abençoada, cheia de livramentos da parte de Deus.